Silva. Ele é pós-doutorando também pela USP. Já realizou estágios de ensino supervisionado, tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia econômica e geografia da população. Trabalha nos temas refúgio, migrações, mobilidade de transporte, mobilidade, dinâmica e territorialização do capital. Participa do grupo de estudo sobre o processo de modernização no Laboratório de Geografia Urbana, LABUR, USP, desde 2008. E eu gostaria de pedir para subir ao palco o professor Sérgio Siperic Elias. Ele é mestre em hospitalidade, com ênfase em direito da migração, especialista em direito civil e processo civil no IPOJUR, Instituto Brasileiro de Ciências Sociais e Jurídicas, em convênio com a Universidade de Dom Filho, graduado em Direito na Universidade de São Paulo, São Judas Tadeu, é professor mestre na Universidade AMB Morumbi, no curso de Administração de Empresas, Marketing, Relações Internacionais e Direito, nas disciplinas de Direito Internacional, Público e Privado, Organizações Internacionais, Direito do Comércio Internacional e Direito do Consumidor. Professor com larga experiência em disciplinas jurídicas em cursos não jurídicos. Professor da Faculdade de Progresso na cadeira de Direito Civil. Advogado atuante nas áreas civis internacionais com ênfase em Direito da Imigração. Tem experiência na área de ensino de Direito com ênfase em negócios internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: introdução aos estudos do direito, direito internacional e lógica do direito. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho dos meus estudos. Obrigado pelo convite, William, o nome William e do professor Galo. Quase que eu devia pegar a caneta aqui, ela pega uma escova de dente para escrever. A minha saiu muita tinta. Nossa, essa piada foi ruim, né? Vocês fizeram um convite para a gente falar, né? E sugeriram um tema: o direito das populações imigrantes, o acesso ao direito. É um tema que provoca. Eu sou uma pessoa fácil de ser provocada, assim. Então, um tema provocativo pode dar problema, né? Então, vamos lá. Eu vou começar comentando o meu ponto de vista sobre uma pergunta como essa. Quando você pergunta, você como um cidadão socializado no mundo moderno capitalista, face a um fenômeno de grande complexidade internacional como as migrações, faz a seguinte pergunta: quais são os problemas do acesso a políticas públicas de um imigrante internacional no Brasil? É uma pergunta que tem algumas resoluções atrás da cabeça de quem está fazendo. Tem alguns pontos de partida que podem estar escondidos, ou pelo menos nublados. Eu vou pedir licença para vocês e falar uns minutinhos sobre esses pontos de partida que estão atrás da cabeça de quem pergunta quais são os problemas de uma pessoa no acesso à política pública. Depois eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu estudei mais de perto, que é a situação do imigrante angolano no Brasil contemporâneo. Tem alguns problemas de acesso a direito que envolvem esse imigrante específico. Bom, no século XVII, um filósofo, cientista político, antes da ciência política, chamado Thomas Hobbes, escreveu um livro chamado O Leviatã. Conta uma quase fábula, com perdão da palavra, dos cientistas políticos, que sugere a imagem de um monstro, uma figura monstruosa, gigantesca,
que teria surgido da somatória de todos os indivíduos encarnados na figura do Estado. A origem dessa figura monstruosa, o Leviatã, ou o Estado, ela se justifica por Hobbes porque ele se permite fazer uma elaboração sobre o que seria a alma humana. Ele acha que o ser humano é um ser egoísta por natureza. E por esse egoísmo de natureza, ele se permite responder uma pergunta temerosa, no mínimo, saber o que é a alma humana. Por causa dessa resposta temerosa que ele dá, ele sugere que nós precisamos do Estado para administrar essa animosidade natural entre o indivíduo humano, um bicho bélico por natureza. Bom, até aí tudo bem. O problema é que o Hobbes foi um escritor, filósofo, que também tinha os pés vincados na terra, no tempo do mundo em que ele vivia. Então, se vocês em algum momento tiverem a oportunidade de perguntar o que está por trás da construção dessa fábula de que o monstro-estado está ali para nos administrar, porque em essência somos inadministráveis, essa ideia, essa ideologia surge no terreno do processo de modernização capitalista, em que um tipo de relação social começou a se universalizar, se generalizar. Justamente a relação da concorrência monetarizada através do trabalho abstrato. Ou seja, o trabalho como relação social de mediação posto em movimento por uma sociedade concorrencial. A ideologia do Estado como um ente transcendental que vai nos administrar, ela só faz sentido quando a própria sociedade passa a concorrer entre si, através da troca de trabalho concorrencialmente. Se a gente persegue criticamente essa história da filosofia do direito, da filosofia do Estado, inevitavelmente a gente em algum momento tem que se deparar com a formulação de outro filósofo muito importante, que é o Hegel, que foi fundamental para o Marx fazer a sua elaboração sobre o que significa Estado na sociedade capitalista. Eu vou pular esses 3 séculos e ficar só com a provocação da fábula, que na minha opinião não se mantém em essência. A gente ainda entende o Estado como um tipo de fábula. Agora, retomando um pouco essa ideia de que o capitalismo, a modernização capitalista, tanto na formação dos Estados nacionais europeus, quanto no grande empreendimento colonial no Novo Mundo, dependeu de colocar em movimento uma sociedade concorrencial até os últimos polos. E para isso foi necessário dar início a um grande processo de mobilização em massa para o trabalho. Esse processo ganha muito fôlego com a Revolução Industrial e os processos de urbanização. E chegam a universalizar a lógica do trabalho como forma de mediação social. Na Primeira Guerra Mundial, em 1914, o governo francês decreta uma mobilização geral. É a primeira vez na história da humanidade, dos Estados nacionais modernos, em um governo chama as forças do Exército, da Marinha, da Aeronáutica surgindo, para compor uma frente única. E essa ideia de mobilização geral extrapolou a mobilização para a guerra. E da mobilização para a guerra, a gente passa a enxergar grandes exércitos de trabalhadores. Mobilização para o trabalho. A gente começa a ver uma sociedade submetida, quase em sua totalidade, a exércitos de trabalhadores segmentados. E o problema todo, se a gente tem em mente uma perspectiva crítica sobre essa sociedade que está sendo mobilizada para o trabalho, é que tipo de relação que está sendo colocada em voga aqui? É uma relação, antes de tudo, uma relação de humilhação. O trabalho é uma invenção moderna, um instrumento de coação do indivíduo a se socializar através da forma da mercadoria e da concorrência. É uma mobilização geral para a humilhação. E isso é a barbárie do capitalismo. É a mobilização para que todo mundo internalize essa humilhação.
Como se não bastasse, o próprio capitalismo é um processo contraditório, negativo para consigo mesmo. E, historicamente, ele vai limando os seus próprios fundamentos. Ao ponto de a gente entrar no século XXI, frente a um conjunto de pessoas mobilizadas para o trabalho e sem trabalho. A gente começa a entrar numa seara de uma humilhação de segunda ordem. Não ter acesso a outra forma de sociabilidade, que não seja a troca de tempo de trabalho por dinheiro para acessar mercadorias, é a humilhação primária. Só se socializar a partir dessa forma mercantil monetária e ainda assim não conseguir acessá-la é entrar no reino da humilhação de segunda ordem. E é esse o contexto das imigrações internacionais contemporâneas, o contexto da humilhação de segunda ordem. A humilhação de segunda ordem é uma forma de sociabilidade que surge em contextos territoriais específicos, em contextos de barbárie de segunda ordem. Se vocês se deparam no momento sobre a estrutura territorial de países da África subsaariana atlântica, como República Democrática do Congo ou até Angola, quando nem se fala, a gente vai se deparar com uma soberania estatal aos frangalhos. O caso da República Democrática do Congo é o mais dramático, porque chega a quase 30 o número de milícias que disputam o controle sobre armas, território, populações. Então, a soberania estatal, que em tese é monopólio de uma estrutura monocêntrica, em contextos de desmanche da estrutura de mercado, em que a crise capitalista já se abateu de forma profunda, a própria soberania territorial é desmanchada. Não existe mais monopólio da violência policial, do exército, do Estado sobre um contexto territorial inteiro. Isso eu estou chamando de barbárie de segunda ordem, onde a própria barbárie capitalista da normalidade, da regulação de populações humilhadas e mobilizadas pelo mundo do trabalho, dá lugar à simulação disso e à interrupção dessa normalidade por uma economia de saque permanente. A barbárie de segunda ordem é um contexto territorial em que o circuito mercantil monetário é interrompido pela economia de saque. É um pouco o prisma para olhar para o que está acontecendo com a República Democrática do Congo hoje. E esse é o estado da arte do Estado, do pertencimento jurídico no mundo contemporâneo. O Brasil contém territorialidades de barbárie secundária, internas ao seu território nacional. Uma territorialidade que tem o monopólio da violência do Estado interrompido e substituído por uma economia de saque é uma territorialidade de barbárie de segunda ordem. E, bom, é esse Estado em processo de desmanche ao qual nós nos voltamos e dizemos quais são as limitações no acesso ao direito em que esse Estado está fazendo acontecer. De que forma o Estado está se fazendo ausente, de que forma nós não estamos acessando nossos direitos. Quando a gente, nesse sentido, o que eu estou tentando amarrar aqui é uma concepção negativa de cidadania, se vocês estão percebendo. O fundamento da cidadania depende de uma negatividade. Então, a gente só é possível se dirigir ao Estado, se demandar direitos, porque tem uma forma de sociabilidade negativa, vexatória, humilhatória, compulsória, que ela é a única possível desse regime de sociabilidade, só porque estamos coagidos a vender nosso tempo de trabalho, que nós podemos olhar para a cidadania sobre o outro viés, do acesso ao direito. Pedir por direitos é, em última instância, repor contraditoriamente essa
vexação compulsória. Então, meu ponto de partida é precisamos colocar em questão a compulsão ao mundo do trabalho. Esse é o meu ponto de partida. Sempre que alguém me pergunta quais são as limitações do processo ao direito. Vou contar um pouquinho, que já me estendi, né? Mas vou contar um pouquinho como eu vejo isso acontecendo num caso bem particular, que é do imigrante congolês no Brasil hoje. E vocês avaliam se faz sentido ou não esse instrumental teórico para se deparar com esse fenômeno concreto. O imigrante congolês sai desse cenário que eu tentei mais ou menos desenhar para vocês, de uma territorialidade de crise, da interrupção da normalidade do mundo do trabalho, da economia empresarial, concorrencial. Então, bom, a economia de saque, ela destrói vilarejos inteiros, cidades inteiras, infraestruturas de transporte inteiras, mobiliza grande parte da população masculina em idade adulta para o trabalho como soldado, de fato, de milícias. Então, tem engenheiro, advogado, piloto de avião, se tornando soldado miliciano, à força. Os que conseguem escapam. E aí, bom, para escapar, esse imigrante tem que ter na manga um conjunto de instrumentos para fazer valer a sua estratégia de mobilidade do trabalho, ou seja, a sua estratégia negativa de tentar se vender em outro contexto. Para ele colocar essa estratégia em exercício, ele depende de uma rede de contatos pessoais, se possível, num possível lugar de chegada, uma rede de contatos formais, uma embaixada de um país, por exemplo. Ele depende de acesso a dinheiro, ele depende de acesso à documentação. Em tese, a melhor estratégia possível é todos esses instrumentos na manga. Muitas das estratégias são estratégias de crise. Então, muitas pessoas acabam fugindo sem ter esse instrumental em mão. E isso acaba levando a situações de precariedade que até a gente vai desdobrando, né? A capacidade de acessar esses instrumentos. Hipoteticamente, em linhas gerais, o que tem acontecido com o imigrante congolês no Brasil é que, uma vez executando essa estratégia, seja na maior estratégia de crise, que é se esconder no porão de um navio no Atlântico Sul, atravessar escondido no oceano, ou conseguir comprar uma passagem de avião, conseguir fazer um visto numa embaixada e chegar, independente da estratégia ser de crise mesmo, ou estratégia de mobilidade no trabalho, chegando aqui, o imigrante congolês, via de regra, é confrontado com uma sociedade, antes de tudo, estruturalmente racista. O negro é, antes de tudo, um subcidadão. Para a cultura brasileira em geral, não para a cultura brasileira em geral, para a cultura brasileira, para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para a simbologia, a representação simbólica das populações. O Brasil é um país racista estruturalmente em todas as suas dimensões, porque o racismo é fundante da sociedade brasileira em todas as suas dimensões. E é isso que a primeira coisa que o imigrante congolês vai se deparar aqui. O contexto de socialização na República Democrática do Congo é diferente do brasileiro, mesmo em termos raciais. Isso tem sido muito desenvolvido uma certa antropologia crítica, mas o racismo no Novo Mundo tem sido entendido ultimamente como um sistema bipolar, branco-preto. Na África, as relações, por mais racializadas que sejam, são triangulares, multipolares às vezes. E não somos todos os contextos territoriais africanos, muito menos todos os congoleses. O sistema social congolês não é fundado no trabalho escravo mercantilizado. A sociedade congolesa não foi fundada no tráfico de escravos. Por isso, a forma do racismo aparecer para eles lá é outra. Então, é impactante, olha que interessante e trágico. É impactante para o imigrante negro chegar no Brasil e se deparar com o racismo brasileiro. É de outra soma, é de outra ordem. Eu ouvi da boca de um imigrante que o interior do Paraná era o lugar mais racista que ele já tinha visto no mundo. Então essa é a primeira camada da socialização do imigrante congolês, por exemplo. A outra camada, que meu colega vai falar um pouquinho mais na área dele, é jurídica.
E eu vou até deixar a bola para ele falar mesmo, mas o que a gente tem visto com imigrantes africanos, por causa da forma como a sociedade brasileira entende o imigrante africano, negro, como um imigrante indesejado, como alguém que deve ser submetido a postos subalternos de trabalho, essa forma de olhar para o imigrante africano, negro, tem repercussões sobre a forma de existência da lei no Brasil, a forma de aplicação da lei no Brasil, das legislações migratórias. Primeiro, de uma forma um pouco mais difusa, porque o imigrante africano negro é convencido pelo conjunto da sociedade brasileira que, antes de tudo, ele é um refugiado. Esse entendimento depende de uma formulação insuficiente sobre o que é ser refugiado. É um entendimento parcial, não é completo. O que significa ser refugiado? É um subentendimento do que significa ser refugiado e antes de tudo, por isso, uma coação, é uma antecipação. O Estatuto do Refugiado é um estatuto jurídico, estatal, já no direito internacional, quase no mundo inteiro, legítimo, face à ordem estatal de humilhação de primeira ordem. Só que ele é um estatuto que depende da autoidentificação. A pessoa tem que solicitar acesso ao Estatuto do Refugiado. Ninguém pode dizer para o outro, você é um refugiado. A pessoa tem que solicitar acesso ativamente a esse estatuto e se submeter a um processo de avaliação. A sociedade brasileira racista antecipa e forma um caldo cultural que encaminha a população imigrante negra, não só africana, isso tem acontecido com afro-caribenhos também, faz com que eles entendam, tem um processo de persuasão ideológica, de fazer essas pessoas se entenderem como refugiados. E, por isso, se submeterem a um instrumental jurídico muito apropriado ao regime de humilhação de segunda ordem ao qual a sociedade brasileira espera que ele esteja submetido. Aqui estou falando da figura do solicitante de refúgio, que é um cara que nem chega a acessar o Estatuto do Refugiado. Meu colega acho que vai falar um pouco dos meandros, dos problemas jurídicos do Estatuto do Refugiado, mas se vocês derem uma olhadinha nos dados da solicitação do refúgio no Brasil, tem crescido muito a procura por esse acesso ao Estatuto do Refugiado. Isso já é um problema, porque outros canais de legalização migratória estão sendo fechados, por mais que tenha uma nova legislação, que em linhas gerais está na prática funcionando de forma muito semelhante à realidade do Estatuto do Refugiado. Então, tem esse convencimento das pessoas a buscarem o Estatuto do Refugiado, crescendo o número de procura, e está crescendo também o número de recusas. Pessoas que procuraram e o Estado fala, não, você não é refugiado. E esse processo é muito problemático, é contraditório, ninguém recebe uma resposta negativa permanente. Uma pessoa que tiver o pedido de acesso ao Estatuto do Refugiado negado, tem todo o direito de recorrer a esse pedido. E essa é a cara do imigrante africano no Brasil contemporâneo. Um imigrante socializado a um sistema de racismo estrutural, que tenta forçar, às vezes força a barra até profissionalmente, né, porque o nível educacional dos imigrantes africanos, esses que conseguem chegar aqui, muitas vezes é maior que a média do brasileiro. O nível de formação do ensino superior é altíssimo. Uma pesquisa mostral que eu fiz em São Paulo, na Missão Paz, uma frente de busca por trabalho, tinha 60% dos imigrantes congoleses que estavam lá tinham ensino superior completo. A sociedade brasileira entende eles como, no máximo, como pessoas que são capazes de aprender um curso tecnólogo. Aí vem uma política municipal e fala, precisamos oferecer cursos técnicos. São engenheiros, são advogados, são professores universitários, professores. Então, isso tudo compõe um cenário de humilhação de segunda ordem e depende de uma equalização jurídica. Quando o imigrante tem um pedido negado de refúgio, ele fica numa situação que a gente tem chamado de temporariedade permanente. Ele tem acesso a uma carteira de trabalho, ele pode estabelecer vínculos de trabalho por períodos correspondentes ao período que ele tem o seu processo judicial avaliado. Ele não pode ter um contrato de trabalho permanente, a carteira de trabalho dele.
Então, tem um tipo de uma precariedade, um limbo jurídico, ele está numa zona cinzenta, ele não é legalizado, ele não é ilegal, ele está em processo de indeferimento permanente. Isso é muito adequado para manter essas populações em trabalhos subalternos e que sublocam a sua força de trabalho, que é super qualificada face aos empregos que eles têm ocupado. Eu vou encerrando já, deixar as provocações para ver o que vem de vocês, a minha forma de entender o que está acontecendo, contando um pouco uma outra fábula, ou uma contrafábula, já que eu não gosto muito dessa história de que somos carneirinhos no meio de lobos. O Franz Kafka é um escritor que basicamente escreve fábulas, só que são fábulas bem em negativo. E, bom, no livro O Processo, do Kafka, tem uma passagem em que o protagonista, o Joseph K., ele entra numa igreja e o padre da igreja dá um sermão a ele. Pega ele de orelha e começa a descascar ele, dá uma moralizada no Joseph K. Por isso ele conta uma história. E a história é mais ou menos assim, conta o padre. Um camponês se dirige à porta da lei, quer acessar a lei. Guardando a porta da lei está um guarda. O camponês pergunta para o guarda se ele pode entrar na lei. Afinal, a porta está ali, está aberta. O guarda fala, não, você não pode entrar. O camponês fica meio sem entender o que está acontecendo e insiste. O guarda, não é possível, você não vai entrar. Eu sou só um guarda, mas eu sou poderoso e não vou deixar você passar. E mesmo se você passasse atrás de mim, você não sabe nem quantas portas tem atrás de mim. E a cada porta, o guarda fica mais poderoso. O camponês passa a vida sentado em frente à porta, tentando convencer o guarda a passar. O guarda nunca deixa ele passar. Até que ele fica louco, começa a conversar com as pulgas no pescoço e tenta convencer as pulgas a subornar o guarda. O guarda aceita o suborno, só para provar que ele estava fazendo tudo que estava ao alcance dele. Mas fala, não posso abrir a porta para você. O camponês já agonizando, fala para o guarda, todo esse tempo, só uma coisa que eu não entendi. Essa porta da lei está aqui, ninguém mais veio tentar entrar. E o guarda fala, essa porta foi feita para você. E agora que você vai morrer, eu vou fechar. Ele fecha. Caramba, depois eu não vou falar mais nada.
diferentes agora ao Estado, certo? Então, a partir do momento da concepção desse Estado, o Estado tem que ser muito forte. Então, ele tem um poder absoluto, tem um poder ilimitado, tem um poder que não pode ser contestado. Essa é a ideia, então, da soberania. Só que essa soberania interna, ela dá certo. Cria-se isso e as pessoas acreditam nessa história e, efetivamente, o caos interno agora deixa de existir porque as pessoas são tementes a esse monstro, né, do Leviatã e coloca tudo isso para funcionar. Só que aí cria um problema. No momento em que eu crio um Estado forte, um Estado soberano, um Estado que tem um poder absoluto, e aí a gente tem toda a construção disso, e aí eu vou pegar um marco histórico, só que eu acho relevante para o direito, que é a paz de Westfália, os 11 tratados que foram feitos, para justamente delimitar, olha, a partir de agora a gente cria o conceito da territorialidade. A territorialidade passa a ser um elemento fundamental para o exercício dessa própria soberania. Então, eu vou criar um espaço geográfico onde eu vou exercer esse meu poder, e esse poder absoluto. Ao mesmo tempo que eu resolvo o meu problema interno, eu crio um problema externo. Porque a convivência entre esses diferentes espaços geográficos, que tem um poder absoluto, um Estado não consegue mais conviver com o outro. Não existe mais o trânsito de ideias, de pessoas, de mercadorias, porque eu agora sou dono soberano absoluto do meu Estado. Então, a partir dessa delimitação e eu tenho que proteger as minhas fronteiras a qualquer custo, ele cria o caos do âmbito internacional. Então, eu resolvo um problema interno com a minha soberania, com o poder absoluto, e crio um caos no âmbito internacional. Porque agora são entes absolutamente poderosos, entes absolutistas, que têm que conviver no âmbito internacional. Então, a mesma dinâmica que eu tinha internamente, que eu consegui resolver, eu criei essa dinâmica agora no âmbito internacional. E as coisas foram evoluindo dessa forma, e a gente vai chegar aí até a ideia, então, dos direitos humanos. Então, vamos pensar o Estado como um ente absolutamente poderoso e que ele era feito para o ditador, para o soberano. Então, o Estado era o soberano. Ele era a personificação desse Estado. A criação da ideia, ou o surgimento da ideia dos direitos humanos, que não são novos. A gente encontra passagens da Bíblia com direitos humanos, no direito grego, no direito romano, na Mesopotâmia, a gente tinha ali algumas ideias. Mas só que aqui a gente está falando especificamente da criação da ideia de direitos humanos universais, ou direitos humanos extraterritoriais. A ideia de que o direito, as pessoas têm direito por serem humanos, independentemente da nacionalidade, de onde nasceu, da sua ideologia e assim por diante. Essa ideia, então, começa a relativizar esse poder soberano absoluto. A ideia é o seguinte: eu tenho alguns direitos que estão acima do próprio Estado. Isso era difícil, né? Você imagina que na tua casa você manda, você faz, você acontece, etc. E aparece um poder superior ao seu. E você não manda mais na sua casa, certo? Para os homens isso é fácil, porque as mulheres mandam muito. Né? Para as mulheres eu imagino que seja isso. Quer dizer, alguém que vem e manda. E aí eu criei um problema. Aí eu crio um problema porque como é que eu vou relativizar isso? A gente tem toda a evolução histórica para a gente poder começar a dividir então Estado e governo. Então agora o Estado não serve mais para o soberano. A finalidade do Estado não é o soberano. E a gente começa a trazer como preocupação principal o cidadão, a gente, as pessoas. Então o Estado agora ele é um ente que ele necessita necessariamente trabalhar para o cidadão. E a construção do Montesquieu, da tripartição do poder, ajuda demais isso. Porque ele consegue colocar em prática uma separação agora de Estado e governo. O Estado como um ente abstrato, absoluto, poderoso, mas governado por pessoas. Ou seja, ele materializa esse poder através do governo. E a tripartição do poder traz o equilíbrio que se esperava para que o Estado agora funcione para as pessoas, não mais para o próprio Estado. Ele deixa de ser endógeno, ele não é mais para ele mesmo, certo? Então aí cria-se a submissão do Estado ao direito. Por isso que o pessoal que faz direito é tão chato.
né? Porque eles acham que mandam em tudo. E a partir dessa construção, então, a gente chega em algumas coisas bastante importantes para a construção do nosso dia a dia, de como a gente vive hoje. E essa construção está passando principalmente por a tentativa de criar aí um equilíbrio entre o que é a soberania interna com a soberania internacional. Como é que esses dois limites eles se confrontam, certo? Para a gente poder chegar, então, a vieses ou tentativas de criar direitos que poderiam se sobrepor ao próprio poder do Estado, no âmbito internacional. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe 3 exemplos só, que é a criação do direito humanitário. O que é o direito humanitário? É o direito de guerra. Então é o seguinte, você prendeu um soldado que é do meu exército, você não pode sacanear o cara. Sabe? Você tem que tratar o cara como um soldado digno. Pode ficar dando tapa na cara dele. Sabe? Vamos mais devagar aí. Então o direito humanitário é toda uma construção para que a guerra agora tenha regras. Embora a gente tenha que formalizar isso, vocês já assistiram Troia? Já assistiram o filme Troia? Vocês já perceberam que os caras estão lá guerreando e aí quando como é que chama o filho lá? O herói lá. Eu sou péssimo com ele. E aí esse cara ele mata lá achando que é o outro herói e ele, na verdade, quando todo mundo vê que o cara matou a pessoa errada, para a guerra. Os caras estão com a faca, uma pessoa do outro vai, não, gente, vou dar um tempo agora. Então, cansei, vamos para casa descansar, tomar uma água, depois a gente volta. Certo? Amanhã a gente continua o negócio. Ou seja, a gente já tinha, a guerra era ética. Não era uma guerra, sair matando, jogar bomba atômica. Jogar bomba atômica é uma puta covardia, porra. Né? A guerra ali era ética. O negócio no mínimo, é covarde, né, o negócio. Depois a gente tem a criação da OIT, em 1919. Pela efervescência de toda a Revolução Bolchevique, etc. A gente tem essa criação final, né, da Primeira Guerra, e isso é um marco histórico extremamente importante, porque justamente já se instalava no mundo, já estava instalado, na verdade, no mundo a concepção capitalista do trabalho, né, e o Marx ali tentando resistir a isso, ou apresentando uma nova solução para essa dinâmica, e aí se cria, então, através da pressão, principalmente da Itália e etc., a OIT. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela começa a tentar colocar paradigmas mínimos aí. E depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações. A Liga das Nações é uma tentativa de ONU que não deu certo. Né? Eles tentaram se juntar lá, mas sacanearam um senador americano que foi lá como representante dos Estados Unidos. Ele ficou putinho, voltou para os Estados Unidos e falou, eu vou participar dessa porra aí. E aí voltou e acabou que os Estados Unidos efetivamente não aderiu à Liga das Nações. A Liga das Nações não deu certo, porque era um organismo para promover a paz e chegou na Segunda Guerra Mundial. Esqueceram de combinar com o Hitler. Tudo bem? Ô, gente, se vocês quiserem perguntar, falar, etc., mandar calar a boca, então, a Liga das Nações, então, ela já tinha no artigo 13, eu coloquei aí, ela já tinha uma possibilidade da intervenção desse organismo nos Estados. Então, os Estados agora, eles, quando não mantivessem um poder mínimo para que as pessoas pudessem conviver com dignidade, a sociedade internacional, a comunidade internacional, seja lá o que isso quer dizer, porque faz 20 anos que eu estudo direito internacional, RI, ninguém consegue definir o que é essa comunidade internacional, mas enfim, esse monstro aí na comunidade internacional poderia intervir no Estado, certo? E aí a Segunda Guerra Mundial para com o negócio todo, mas já durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra começam a tratar de criar agora um outro organismo que fosse mais forte, a gente chega lá na ONU. Então a criação da ONU em 1945 muda o panorama, pelo menos no aspecto jurídico, pelo menos no aspecto regulamentar da coisa. A ONU, ela é a materialização agora de que o poder soberano do Estado já não é mais tão soberano assim. Ele é soberano até a página 2. E essa construção, então, que a ONU faz, ela é fundamental para a gente poder entender agora a questão da mobilidade humana. Toda essa construção aqui rapidinha que eu fiz com vocês
da territorialidade e do poder sobre o território, ele é fundamental. A ONU ela vai relativizar esse poder absoluto sobre o Estado, certo? Então, a partir daí é que se viabiliza a possibilidade da gente responder lá a pergunta se o Estado é obrigado ou não a receber o estrangeiro. Onde está essa obrigatoriedade? Se eu estou no meu território, cuidando do meu povo, eu trabalhei muito para criar condições ótimas para a minha população viver, e agora os caras vão vir aqui entrar e sacanear tudo. Certo? E ele tinha dois objetivos principais da ONU. Manutenção da paz, que é o seu poder primeiro, e a tutela dos direitos humanos, pensados nos direitos humanos universais. Que ele é universal para uma sociedade europeia capitalista, só. Né? Não tem nada de universal no negócio da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E surge um fenômeno novo. Que não é novo, né? A gente já tem lá a criação da Cruz Vermelha, da própria OIT. Então, as organizações internacionais. Essas organizações internacionais passam a ter um papel fundamental nas questões agora de como lidar com o migrante, como lidar com o estrangeiro, como lidar com o outro. Como que eu coloco a alteridade no nível internacional, no nível estatal? Como é que isso vai funcionar agora? E a partir daí, a partir do fortalecimento das organizações internacionais, é que a gente tem uma relativização maior ainda do poder absoluto do Estado. O Estado agora passa a ter um poder menor ainda no âmbito internacional, pelo menos, e eu faço a ressalva do plano normativo, certo? Então a gente já não tem mais um direito que assegura ao Estado um poder absoluto. E aí a gente começa a ter essas migrações. Então, essa construção que eu fiz foi para tentar fazer um pano de fundo, para a gente poder entender o seguinte: bom, o Estado tem o seu limite territorial, ele manda no seu limite territorial. Então ele é obrigado a receber migrantes? Se eu penso no Estado absoluto, não. Não é. Você é obrigado a receber alguém na sua casa? Você está na sua casa. Você come meia coxinha por dia só para economizar uma grana, porque você quer ter uma televisão, 4K, o X-Level, vocês são curiosos, beleza, aí você guardou dinheiro pra caramba, você se ferrou, construiu uma casa lá legalzinha, não sei. Aí chega alguém e fala assim: olha, eu não tenho onde morar, não tenho televisão para assistir, eu vou morar aqui com você agora. Você é obrigado a receber essa pessoa? Outra coisa é o voluntarismo. Não, tudo bem, meu, vamos, né? Tá tudo certo, vamos entrar aí, beleza. Outra coisa é, você não está afim de receber o cara, você é obrigado a receber? Essa é uma questão fundamental para os Estados. Aonde está essa obrigação do Estado? Certo? A construção dos direitos humanos internacionais querem fazer crer que sim, você é obrigado a receber as pessoas. Porque são pessoas. Pelo simples fato, se é que isso seja simples, pelo fato de serem pessoas. Né? A diferenciação humana, ela sempre foi prejudicial. Então, se a gente pregou o tempo inteiro uma questão de paz, que as pessoas têm que receber umas às outras, e agora? Como é que eu faço para receber essas pessoas? Então, a comunidade internacional como um todo, ela precisa se articular para saber como resolver isso. Então, a criação das organizações internacionais, e mais ainda, que nem está aí, a criação das organizações não governamentais, como Human Rights Watch, como Greenpeace, como uma série de outras organizações da sociedade civil que ganharam expressão internacional, o papel delas é fundamental para tentar criar esse limite, quer dizer, até onde as pessoas que não são da sua casa têm direito de estar na sua casa. Certo? É essa analogia que a gente faz com o estrangeiro. Vocês veem que não é fácil. É bonitinho a gente falar o estrangeiro tem direito, porque ele é ser humano, o sistema é ruim, etc. Mas quando a gente transporta isso para o nosso dia a dia, a coisa não é tão simples assim. Certo? Mas o estrangeiro continua sendo uma pessoa. O que a gente faz com a pessoa? Certo? Essa é a grande discussão que o direito fica se batendo. 1951 aparece na verdade, em 1948 a gente tem a primeira versão da Convenção de Viena sobre os refugiados, que ela não entra em vigor
porque ela era extremamente protetiva mesmo. Essa primeira versão ela era excelente. Ela dava uma proteção efetiva. Os estados signatários dessa convenção, eles tinham não só a obrigação de receber o refugiado, como de criar as condições de reinserção social dessa pessoa. E ele era tão forte, ele afetava tanto a questão da soberania, que a gente precisava de 9 ratificações para esse tratado entrar em vigor, nós tivemos 2. O povo assinou, achou bonito, todo mundo tirou foto, ficou bacana pra caramba, mas na hora de pôr em prática o pessoal falou, não é bem assim, certo? E aí eles reformularam, tiraram muitos desses deveres que o Estado teria, e aí em 1951 eles conseguem fazer valer essa convenção. E aí criou-se um problema. O ser humano, quando ele está migrando, quando ele está indo de um lugar para o outro, ele é um ser extremamente vulnerável. A vulnerabilidade, ele acompanha o migrante. Porque você está desenraizando, você está saindo do seu território. No seu território você está tranquilo. Então, por exemplo, vocês sentados aqui nesse dia, vocês estão muito mais tranquilos, mais seguros do que eu. Eu não estou no meu território. Eu não estou no meu lugar, eu não estou com as minhas pessoas, eu não tenho segurança nenhuma. E esse é o problema do estrangeiro. Quer dizer, a migração, ela traz em si uma vulnerabilidade enorme. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu parei o carro aqui, fiquei 15 minutos tentando achar o William, onde era, é aqui mesmo, não é aqui mesmo. Ainda pus fantasia para vir aqui, porque eu não ando assim não, né? Porque isso aqui é declaração do corpo, do canal de terra, que estou tendo esse calor aqui, né? Mas é isso, quer dizer, isso aqui é a questão da vulnerabilidade. Eu vim para cá vulnerável, eu não sabia o que eu ia encontrar, certo? Então, essa é a tendência do estrangeiro bem vulnerável. Então, aí cabe, qual é o papel do Estado aí? A gente tem aí um problema sério, que é a questão da facilidade do deslocamento que a globalização trouxe. Então, se pensasse 70 anos atrás, vim até Rio Claro, vim de São Paulo até Rio Claro. Era uma viagem que tinha que ser planejada, porque seria um dia, com certeza, ou mais. Agora, hoje não. Você vem aqui 2, 3 horas, certo? Então, eu tenho essa facilidade. Ao mesmo tempo que, embora exista uma construção teórica internacional de que a mobilidade é um direito inerente ao ser humano, eu tenho cada vez mais na prática uma dificuldade de ingressar nas fronteiras. Acho que deu para entender o que eu quis dizer com esse senhor aqui. Né? Eu prefiro não pronunciar nenhum nome. Mas ele é a personificação disso. Ele é a personificação agora de que na minha casa não. E por incrível que pareça, o Trump ele apoia uma série de medidas de mobilidade urbana pelo mundo, desde que não seja lá para os Estados Unidos. Certo? Então ele faz um papel bonitinho aí. Vamos lá, então, em 1966 a gente começa a ter uma mudança no quadro normativo para tentar mudar esse estado de coisas. Ou seja, as pessoas se deslocam, mas não conseguem entrar em lugar nenhum. E aí, na Convenção Geral da ONU, em 1966, eu separei aqui 2. São 8 instrumentos, na verdade, mas os 2 que mais afligem, o que mais afetam a questão do estrangeiro é a Convenção sobre os Direitos Civis e Políticos e as Convenções sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São 2 instrumentos, são 2 tratados internacionais, é um acordo entre vários países que todo mundo assina e se compromete a cumprir aquele negócio. Então a gente começa a ter um marco normativo internacional dizendo, olha, você não é obrigado a receber alguém na sua casa, mas se você quer participar do nosso clubinho aqui, para fazer parte do nosso clube, você tem que receber gente na sua casa. Você vai participar do clube se você quiser. Ou se você quiser, entre aspas aí também, né? Porque eu não tenho como não participar da ONU, não participar da Organização Mundial do Comércio e querer ser um país desenvolvido. Não existe essa possibilidade. Então, o negócio é o seguinte, você vai participar do meu grupo? Fechou. Mas para participar do meu grupo, você tem que receber gente. Certo? E aí a gente tem as próprias convenções, elas seguem essa delineação que se fez na ONU de que existem, na verdade, 4 tipos de migrantes. Olha que bonitinho, olha que inocente o negócio. Eu tenho aqui o migrante internacional de desenvolvimento, é o cara que eu chamo para vir trabalhar.
É um caso que nós tivemos aí há 5, 6 anos atrás, que a gente ia na Argentina buscar engenheiro para vir aqui trabalhar, porque a gente precisava de engenheiro. Agora a gente está mandando todo mundo embora, não precisa mais. Caso que aconteceu na França, com toda a construção de Paris, certo? Que agora você tem problema dos franceses não franceses, que são os filhos, netos de imigrantes. Eu tenho um imigrante documentado, que é o cara que é o chamado bonitinho expatriado. O expatriado é o diretor de uma empresa estrangeira que monta uma filial no Brasil e vem aqui trabalhar. Então esse não tem problema nenhum. Esses dois aqui primeiros, né, esse migrante para desenvolvimento e o migrante documentado, ele é bem-vindo ao Estado, ele é bem tratado, etc., embora continue sendo imigrante. E aí a gente reproduz aqui nessa relação que a gente reproduz no âmbito interno. Se o migrante, ele é um alemão loiro de olho azul, que fala uma língua bonita e vem com roupa bacana, é o cara. Agora, se vem o pós-doutor em biomedicina, que faz pesquisas brilhantes, que já salvou a vida de um monte de gente da Nigéria, tá bom, deixa o cara de injeção, vai. Sabe? É assim que funciona o negócio. A gente reproduz o que a gente faz aqui, né? Não é nada de diferente do que a gente faz na nossa sociedade interna. A gente é assim com as pessoas. A gente continua tendo esse tipo de preconceito. Agora, o imigrante indocumentado, deslocado forçado, esse é pepino. Esse é o cara que ninguém quer. Esse é, sabe o chato que tem que fazer trabalho em grupo? Sabe o mala, cara? Você tem que fazer... E o mala, ele pinga, né? De grupo em grupo. Porque todo mundo suporta fazer um trabalho com ele. Depois todo mundo, não, eu quero agora, eu medo gente, não vai dar. Você tem que ser criativo para arrumar desculpa. São esses dois aqui, ninguém quer esse pessoal. Ninguém está afim de ficar com esse povo aí. Esse povo é porcaria. É uma burrice, né? Na prática, é falta de análise econômica das migrações internacionais, porque quando você tem esses caras, você tem que funcionar com o povo. Tem gente que vem aí, que trabalha aqui no subemprego, que são cabeças excelentes. Se a gente aproveitasse esses caras para trabalhar aqui, para desenvolver coisas daqui, a gente ia saber. Né? Mas não, a gente tem preconceito, não aceita esse cara. Então chegou à seguinte conclusão: não existe efetivamente uma proteção internacional para o imigrante. A gente não tem uma legislação específica para o imigrante internacional. Ninguém conseguiu criar uma norma internacional que, mesmo que voluntariamente os países aderissem, que desse proteção ao imigrante. A gente tem agora fragmentos de outras regulamentações. O direito, ele pega as migalhas de outras proteções ligadas aos direitos humanos para tentar proteger o imigrante. Então, a gente não existe uma norma internacional de proteção. E aí eu estou falando de proteção, não é uma proteção que é uma coisa que eu pesquiso há muito tempo. Uma legislação, ela pode ser muito bonita. E fala, não, o imigrante é bem-vindo, pode vir, não sei o que, deixa o cara entrar. Então, uma legislação que aceita o imigrante é muito diferente de uma legislação que protege o imigrante. Proteger o imigrante significa integrar ele na sociedade. É você compensar com ações estatais a vulnerabilidade que ele carrega com ele. E aí o Estado tem essa obrigação, porque o Estado é voltado para as pessoas, o Estado é muito abstrato. E esse Estado, então, ele passa agora a ter necessidade, ou ele deveria ter a necessidade de compensar, ou de tentar neutralizar essa vulnerabilidade que é inerente ao próprio imigrante, a essa própria pessoa. E aí a gente traz um problema, porque o imigrante, ele traz um imaginário. Né? As pessoas migram por diversos motivos. Então existe ali aquela pessoa que vem que não tem mais o que fazer, os deslocamentos forçados, mas a gente tem imigrante voluntário também. Então o cara imagina que vai para os Estados Unidos viver aquilo ali. Viver essa figurinha aqui. Certo? O cara vai lá e olha só como imigrante ainda, ele quer pouco. Porque provavelmente o cara fez engenharia na UFSCar,
E aí ele se desiludiu com aquela namorada que nunca deu bola pro cara, e ele falou que foi embora para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos agora eu vou ganhar o mundo, eu vou fazer a minha profissão e vou voltar milionário. Então ela vai olhar para mim agora. Né? Quer dizer, a pessoa vai com uma ilusão. Quando o cara chega aqui, ó, essa foto aqui foi eu que tirei lá na Pastoral do Migrante, lá em São Paulo. Não sei se vocês conhecem lá, mas a Pastoral do Migrante é uma igreja lá do louco, do Padre Mário, que ele acolhe todo mundo. Tem uma casa de acolhimento lá e ele bota todo mundo lá para dentro. Né? Nessa época, quando a gente teve uma avalanche de haitianos que chegaram aqui em São Paulo, acabou isso, acabou tudo. Ele arrancou os bancos da igreja e virou um dormitório da igreja. Né? Ele acolhe mesmo as pessoas, mas a parada lá é rígida, o homem também é bravo pra caramba. Mas ele realmente recebe as pessoas, põe as coisas para funcionar, arruma emprego para esse povo e etc. Mas quando o cara chega aqui, isso aqui é a realidade dele. O cara vai ficar, às vezes, meses morando num banco de igreja. Aquela figura ali, ó, tá só no imaginário dele. Isso é um problema. Porque quando a gente fala que vai acolher um migrante, então, eu tenho que ter essa perspectiva de que o cara está querendo isso aqui, ó. E aí você fazer esse caminho, ó, daqui para cá, não é fácil. Você precisa ajudar o cara com isso aqui também. Então a gente chega numa questão seguinte: bom, o imigrante é um caso de polícia ou é um caso de política? Qual é o problema do imigrante? Então, é um caso de controle migratório ou uma questão de gestão migratória? Esse é o ponto de inflexão importante do Estado. O Estado, então, como ente, mesmo que sendo um Estado de exceção, como a gente estava conversando antes, mesmo que formalmente o Estado ele seja esse ente poderoso, ele precisa tomar uma decisão. Eu vou controlar a imigração ou eu vou gerir a imigração? Certo? São coisas muito diferentes. E aí a gente teve uma questão da legislação brasileira, uma mudança significativa. Nós tínhamos a lei 6.815 de 1980. Final do regime militar, quase final, né? Regime militar, a ideia do Brasil era de segurança nacional. Quem era o estrangeiro para essa lei? O inimigo. Ele é um cara indesejado, ele é um cara perigoso, ele é um cara para invadir as nossas terras, para invadir a nossa cultura, acabar com a nossa vida. Uma desgraça. Certo? E aí a gente tem em 2017, depois de 10 anos de briga, um pouco mais de 10 anos de briga no Congresso Nacional, uma série de reuniões, uma série de gente boa pra caramba, falando, dando opinião e etc., construindo uma norma. Finalmente, em maio de 2017, é promulgada essa nova lei. E aí, todo mundo, muita expectativa, até que o nosso o nosso presidente da República, ele faz vetos que ele destrói o espírito da lei. Foram 28 vetos, eu coloquei só os 3 aqui, que acho que foi o consenso da comunidade que trabalha com isso achou que foi o mais grave. Primeira coisa, nós tínhamos um conceito de migrante lindo nessa lei. Era o conceito de que a pessoa que se desloca por qualquer motivo está no nosso território. Tentando, parece meio absurdo, né? Mas a lei tentando dizer que ele é uma pessoa. Porque a lei, aí para o campo jurídico, isso é um absurdo maior ainda, porque a gente tem a ideia de que a lei, ela não fala o que é o mundo, ela fala o que deve ser o mundo. Então, como um dever ser, você escrever na lei que o migrante é um ser humano é um absurdo, porque não é, né? Na prática, as pessoas não veem como um humano. Então, eu tenho que forçar por lei as pessoas a verem que aquele é um humano. Mas tudo bem, criou-se um conceito maravilhoso e etc. Vem o nosso vampiro e diz, não, migrante é só quem é residente no Brasil. Pô, o cara para ser residente, ele já teve que passar por um monte de coisas. Não é um migrante, certo? Segundo veto importante, população fronteiriça. A gente tem uma fronteira enorme e a gente tem população indígena em várias partes dessas fronteiras. O índio agora, para andar dentro do território dele, precisa pedir autorização para a Polícia Federal.
É assim, você está na tua casa, você precisa de um passaporte para poder ir até o seu quintal. Vai ter alguém agora controlando se você pode ir da sala para o quarto. Assaltar a geladeira à noite, esquece, acabou esse negócio. Tem mais não. A fronteira está fechada nesse momento, entendeu? Acabou. Terceiro veto. Tradicionalmente, por uma questão de técnica legislativa e etc., todo Estado ele faz uma anistia aos estrangeiros que já estão aí. E essa anistia foi vetada, simplesmente. Acabou. E aí, a gente achou que estava ruim, não é? Nada, piorou. Piorou porque toda a lei precisa ser regulamentada. A regulamentação é especificar exatamente como aqueles direitos vão funcionar. Aí cagaram de vez no negócio. Aí o negócio, cagar, sentar em cima e rebolar. Acabou, né? Coloquei aí alguns exemplos. Primeiro, vamos abrir uma consulta pública para discutir a regulamentação. Tudo bem? Pronto, acabou o prazo, gente. Acabou. Já é. 7 dias ficou aberta essa consulta pública para falar da regulamentação. E olha que nesses 7 dias um esforço enorme de uma porção de juristas, uma porção de pessoas envolvidas nisso, apresentaram uma série de sugestões dizendo que a regulamentação estava uma merda. O que eles fizeram para as sugestões? Cagaram para elas. Não aceitaram uma sugestão. E aí virou uma zona o negócio. Né? E aí eu só coloquei para exemplificar e eu escrevi mais do que eu vou falar, na verdade, para deixar o negócio aí para vocês. Agora a gente voltou a usar o termo clandestino, que é uma construção da sociologia, da antropologia, de anos, para dizer que não, o estrangeiro não é clandestino, ele é indocumentado só. Ele continua sendo uma pessoa como outra qualquer, mas não tem documento. Não, a lei volta a usar o termo clandestino. Eu posso agora, para deportar o cara é o cara que chegou na fronteira, você olhou para ele e fez, não vai entrar. Eu não preciso justificar, não preciso fazer nada, simplesmente o cara não entra aqui. Eu posso prender o cara, eu deixo o cara preso agora, igual acontece nos Estados Unidos, que a gente tem essa polêmica agora, de separar os pais, eu prendo o cara é um criminoso, porque ele tentou passar uma fronteira. É um absurdo isso. A nova lei, a regulamentação agora acabou, tirou a possibilidade que estava vedada pelo artigo 123 da lei, agora não, pode prender o cara. Não posso mais. Criou-se um negócio legal. O cara quer vir procurar um emprego no Brasil, a gente dava um visto para ele vir procurar um emprego. Aí vem o regulamento, olha, o cara pode pedir sim um visto para vir procurar emprego no Brasil, desde que ele tenha um contrato de trabalho assinado. Porra, se o cara tem acordo com o contrato de trabalho, ele não vem procurar emprego, né? Ele já tem. Né? Criou outras coisas assim. Reunião familiar, eu não vou nem falar, porque é isso que eu vou me emocionar, começo a chorar porque ficou puto. A regulamentação agora, ela restringiu tanto que as famílias não podem mais ficar juntas. Se vem um cara da família para cá, sorte dele. Não dá mais para trás. Né? Eles restringiram isso ao máximo. Certo? E uma coisa que é muito legal, na lei está dizendo que não pode entrar no Brasil, que a gente simplesmente vai vedar quem entra no Brasil, quem tiver atos contrários aos princípios e os objetivos dispostos na Constituição Federal. Todo mundo esperou o regulamento para dizer que porra quer dizer isso aí. O regulamento falou, foi. Porra nenhuma. Ou seja, toda a construção que a gente fez, principalmente para que o cara chegasse na fronteira e não fosse hostilizado pelos agentes de fronteira, pela Polícia Federal, voltou tudo para a Polícia Federal e o agente da Polícia Federal, e que na verdade é só a figura formal, porque quem faz isso é uma empresa terceirizada, que o funcionário, o supervisor dessa empresa que cuida agora das fronteiras, ele tem um salário de R$ 3.400, e o funcionário que está lá atendendo é um cara que ganha R$ 1.400 por mês. E qual é o problema disso? É que você não vai ter gente boa, porque quem é bom vai arrumar um emprego melhor para ganhar mais. É esse cara agora que olha para a cara do estrangeiro e diz se ele vai entrar ou não entrar. Então agora acontece assim, o cara não tem preparo nenhum. E aí ele acordou de mau humor e imagina o seguinte, ele brigou com a sogra. Tudo bem, brigar com a sogra é lícito, eu acho, né? Mas o cara brigou com a sogra. Aí chega uma mulher lá na imigração, que é a cara da sogra.
Começa a filha da puta que não entra. Manda ela embora. A coitada não sabe, porque pela fisionomia dela, pode fazer isso? Pode. A lei autoriza. Pode fazer essa bagunça. Certo? Mas aí não é só desgraça. Não vou me estender de falar tudo isso aqui. Mas eu deixei para vocês aí o caso dos haitianos. O caso dos haitianos foi, pelo menos do que eu participei, do que eu conheço, um esforço do governo federal, onde ele mobilizou uma série de políticas públicas para resolver a questão desse povo. Certo? Eu deixei aí os slides com vocês, eu coloquei inclusive aqui o link onde tem um relatório de todas essas políticas, do que aconteceu, e é muito interessante, é um relatório bem detalhado, é um relatório que foi mostrando exatamente como as coisas evoluíram. Foi um processo de aprendizado. O que fazer com os haitianos? Eles começaram justamente a chegar aqui. E por que tem tanto refúgio? Por que o próprio Estado ou o não Estado cria a situação de um monte de refúgio? Porque se o cara chega aqui com visto, ele pode ser negado. Se o cara chega aqui dizendo que ele tem um emprego, ele pode ser negado. Se o cara chega por reunião familiar, ele pode ser negado. Por qualquer motivo, o agente de fronteira olha para ele e fala, não. Se o cara chegar aqui e falar, eu quero refúgio, ninguém põe a mão no cara e vai pôr ele aqui para dentro. Então o que acontece? A gente cria uma legislação esquizofrênica, burra, que não serve para porcaria nenhuma. As pessoas não são burras. O cara sabe, quer dizer, existe uma rede de informação dos imigrantes no mundo inteiro, que o cara que chegou aqui, penou, ele falou assim, se você chegar no aeroporto e falar a palavra mágica, você está dentro. Você chega no aeroporto, e hoje tem situações que as pessoas vêm treinadas já. Tem gente que vem com pedido de refúgio formulado por escrito já nos documentos. A polícia chega para ele passaporte, o cara dá o pedido de refúgio. Por que o cara faz isso? Porque todo mundo já sabe. Então a gente tem aí. Então a experiência toda foi isso, né? Eu coloquei aí, só para vocês entenderem, como é que aconteceu isso, a questão deles chegarem lá, que o Acre ficou tudo ferrado, porque uma notícia aí de 2013. E aí a gente tem toda uma criação, tanto de lei, e eles precisavam trabalhar nessas três frentes aqui. Como é que esse cara ia ter acesso ao documento, como é que esse cara ia se virar aqui dentro, ter acesso à saúde, educação e etc. E como é que eu faço com a questão de língua? A maioria deles estão falando crioulo. Tudo bem, crioulo é uma língua comum para a gente até que arranha bastante. Ninguém entendia por nenhum que os caras falavam. Então, foi feito efetivamente, o negócio deu certo. Depois vocês vêm aí com calma, a gente vai para as perguntas, para entender. Foram criadas normas, políticas de incentivo, política de financiamento para os municípios, porque no final das contas o cara vai para o município, né? Ele não tem como viver no estado, você está no município. E esse negócio foi dando certo, e o aprendizado foi muito grande, né? Que está tentando se colocar em prática toda essa política de novo agora em relação aos venezuelanos. Tá certo, gente? Desculpa falar demais, que eu me empolgo, mas aí agora vamos lá, pergunta, debate, crítica. Pergunta para mim só o que eu sei, o que for difícil vocês perguntam ao professorado. Obrigado, obrigado, Sérgio, pela fala, foi bem ao ponto que nós esperávamos para a mesa. Eu vou abrir para perguntas, pode ser conforme bloquinhos, conforme a gente tem. Perguntas? Bom, acho que eu vou deslocar uma região na mão de cada um. Gostaria de perguntar ao professor Alan que, num contexto europeu, ainda mais no contexto francês, os argelinos que foram contratados pelas francesas e que depois os netos desses argelinos se revoltaram contra o sistema francês, que não reconhecia mais eles como cidadãos franceses, mas como descendentes argelinos desses migrantes. E outros casos parecidos, de muitas colônias. Ontem aqui a gente recebeu um rapaz que veio de Benin, que também foi uma colônia francesa, e que muitos desses tentam ir para o país ao qual eles foram colonizados, eles tentam ir no matriz francês, eles são praticamente franceses, mas eles não são reconhecidos por esses estados, mas são como franceses devido por diferenças praticamente estéticas.
porque questões culturais são muito mescladas, muito influenciadas por esse tipo de questão. E já na questão jurídica, ainda mais questão de teoria de Estado e soberania, eu queria perguntar sobre a separação do Reino Unido do bloco da União Europeia, porque o maior argumento usado pelos ingleses pró-Brexit era que a quebra da soberania inglesa estava sendo muito grande devido à recepção forçosa dos refugiados sírios na época. Então, as decisões a partir de Bruxelas estavam indo de encontro com a soberania inglesa e eles optaram por essa saída da União Europeia. Está na implementação, ainda não foi implementado. Queria saber sobre esse caso em específico. Mais alguma pergunta? Opa, muito boa tarde, meu nome é Renan. Queria fazer uma pergunta para o professor Sérgio. Eu fiquei muito intrigado com essa questão agora dos novos debates sobre a envelhecimento das fronteiras, né, que tem sido feito nos últimos anos, né, e não me deixou a limpo, né, por exemplo, a questão da composição de instituições supranacionais, como, por exemplo, o próprio Mercosul, que fazem acordos multilaterais de, por exemplo, circulação de bens, serviços e pessoas, né? Eu não sei se isso serve para todos os imigrantes que entram no território brasileiro, mas a gente tem visto, né, nos últimos tempos, assim, um enfraquecimento das relações entre os países do Mercosul, do BRICS, né? Tanto que alguns anos atrás se discutia ainda se o BRICS existe, né, ainda. Eu queria saber um pouco sobre se existe essa perspectiva, né, de, por exemplo, acontece isso para os imigrantes, mas para a rapaziada do Mercosul pode ficar tranquilo. Então, paraguaios, uruguaios, argentinos, venezuelanos, né? Agora não mais, né? Vocês podem entrar e usufruam do nosso território, daquilo que a gente tem para oferecer. Mais ou menos isso, né? Mais alguém? Meu nome é Bianca, sou aluna do mestrado aqui de Geografia. E como o professor Sérgio, né, falou, podia ser perguntas e podia ser críticas também. E eu, enquanto mulher, e quanto a palestra do professor de ontem à noite da Unicamp, que eu esqueci o nome. Como? Não. Da abertura. Ontem à noite. Anteontem. Igor. Bom, ele, durante a fala dele, a pesquisa dele é sobre migrantes africanas mulheres, especificamente. E eu fiquei aqui pensando como é que eu ia falar isso, porque no começo... Não, vou falar. Obrigada por me deixar falar também. No começo da sua fala, você falou, aqui a gente vê por cima duas pessoas negras no contexto da universidade. E lembrando na primeira fala da primeira palestra, e durante a sua fala, você sempre assim... O cara tem um emprego, o cara blá blá blá, o cara. E, ao que me pareceu, todas as suas vezes de causar um riso foi sobre mulher. Foi sobre a sogra, foi sobre a filha da puta, e fiquei um pouco incomodada com isso, porque pensando na primeira palestra, que o professor, sendo homem e branco, pesquisa mulheres africanas, refugiadas aqui lá em São Paulo especificamente, me incomoda o que aconteceu aqui hoje. Então, e porque também só, se a gente olhar, tem poucas meninas aqui. Mais alguém? Vou passar a palavra para os professores.
Bianca, obrigado. Eu estou pensando aqui, você tem toda a razão. Na verdade, o que eu acho falho da criação que a gente tem e acaba usando as palavras não foi por intenção. Mas realmente, eu refletindo aqui, eu acho que você tem toda a razão. Eu agradeço a tua crítica, porque eu ontem, inclusive, a gente teve uma discussão sobre a questão do feminismo na universidade, etc. E eu trabalho muito com a questão do fortalecimento, do empoderamento das alunas que a gente tem lá na universidade, que é uma universidade particular. E para mim é importante isso que você falou, porque às vezes a gente acaba reproduzindo alguns discursos de forma até inconsciente, e de que não é o que eu penso. Né? É que a questão especificamente da sogra é por ser sogra e não por ser mulher. Aí, né? Mas se eu tratei isso dessa forma, eu peço desculpas e me retrato e agradeço de ter chamado a atenção disso, porque efetivamente não é a minha prática. Né? Eu consegui fazer, eu tenho orgulho da gente conseguir liderar lá na Facam Campinas um movimento onde os alunos agora a gente faz um trabalho especificamente com as mulheres presidiárias em regime semiaberto, justamente porque os homens que estão em regime semiaberto, eles acabam conseguindo emprego e a mulher não consegue, pelo fato de ser mulher. E isso é um ponto que chamou a atenção. Então, eu queria te agradecer de ter chamado a minha atenção mesmo, e peço desculpas se ficou esse tom, porque realmente não foi, não é o que eu penso, não é a forma como eu vivo. Mas às vezes a gente é traído até por esse discurso machista, que a gente reproduz, às vezes até sem saber, de tão machista que a gente é criado aqui. E essas colocações é que faz a gente ir melhorando nesse discurso. Então eu te agradeço de verdade disso. E eu gostei mais ainda das palmas para a crítica dela, porque eu acho que realmente é mais do que cabível, e acho que esse é o papel. Né? As mulheres se sentirem incomodadas, tem que falar. Tem que falar até para ajudar a gente. Porque às vezes a gente tem atitudes machistas e não porque a gente quer. Às vezes a gente está tão acostumado com um discurso corrente que a gente não percebe, eu estou falando aí como um homem preocupado em não ofender as mulheres ou de realmente empoderar as mulheres. Às vezes a gente reproduz um discurso que realmente a gente não percebe que a gente está sendo machista. E essas colocações é que faz a gente pensar nesse nosso papel. Então eu te agradeço muito por ter dado essa oportunidade para eu refletir. Mas peço desculpas então se foi esse o tom que eu acabei passando que não foi a intenção. Tá certo? Obrigado. Bom, quer... Rafael, né? Posso comentar um pouco? Eu acho que não são só mulheres que têm que falar sobre machismo. Eu acho que homens também têm que falar sobre machismo, e não só quando estão sob júri. Então, você dá vontade de falar sobre isso também. Eu acho que não é só um problema ético. O Modular fala de um ponto de vista do macho branco ocidental. Está longe de ser só um problema ético. Isso é um problema epistemológico. Isso é um problema de ponto de vista sobre o mundo. Isso depende de uma teoria do conhecimento que tem as suas raízes fundadas numa matriz de pensamento que é racializante, que é ocidental e é patriarcal. Então eu acho que não faz sentido só a gente fazer meia culpa. E isso não se refere a você, Sérgio. Eu acho que a gente, quando esse assunto surge, a gente também tem que tentar oferecer instrumentos para abastecer criticamente o nosso entendimento de mundo sobre como enfrentar o patriarcado nos nossos posicionamentos, inclusive teóricos. Eu vou pedir licença para fazer uma sugestão, enquanto um macho branco ocidental, de um instrumento que me ajuda a elaborar criticamente o patriarcado na minha vida. Eu sou leitor de uma escritora chamada Rosita Scholz, e ela escreveu um livro chamado O Valor é o Homem. Nesse livro, a Rosita faz uma sugestão de que a sociabilidade capitalista, aquela mesma que eu vim apresentando como coagida pelo mundo do trabalho, divide o mundo em esferas cindidas. Tem uma esfera masculina, atrelada à racionalidade, ao mundo do trabalho e à produtividade,
e uma esfera escondida, feminina, onde estão empurrados os valores improdutivos da sensibilidade, da irracionalidade, das pulsões. Só que o que a Rosita faz não é criar uma crítica ideológica aos posicionamentos individuais das pessoas, apesar de que ela faz dar instrumento para a gente se posicionar em situações públicas assim. Mas ela vai além, e ela sugere que a própria sociabilidade capitalista depende de uma matriz psicossocial patriarcal. Então, a forma de estruturar o pensamento moderno é patriarcal, ela é radical. A nossa subjetividade é patriarcal. A forma como a gente divide as nossas formas de entendimento de mundo e percepção é patriarcal. É uma crítica meio arrasa quarteirão. Ela não é uma irracionalista pós-moderna, ela está dizendo isso é o capitalismo. E para enfrentar o patriarcado, a gente tem que enfrentar a forma de sociabilidade que fundamenta nossos posicionamentos eventualmente machistas, né? Então, pensar o patriarcado como fundamento da sociabilidade que produz comportamentos individuais ou coletivos machistas é fundamental para a gente não ficar só no debate ético, que é a primeira pele. O ético é a primeira pele, mas tem uma segunda pele mais profunda, que é a forma de sociabilidade, né? Eu sugiro vivamente O Valor é o Homem, da Rosita Shows. É um livro que está disponível na internet. Google, entre aspas, O Valor é o Homem, vocês já vão achar alguns capítulos traduzidos. Tem muitos textos dela disponíveis na internet. Para o Rafael, você foi contando, eu fui lembrando da Hannah Arendt, a cientista política, filósofa política, que tem outro parênteses de gênero. Ela fala que ela nunca foi chamada de filósofa, isso porque ela é mulher. Então, o máximo que se permite dizer que ela fazia filosofia política. A filósofa Hannah Arendt, apesar de não concordar plenamente com ela, é uma filósofa liberal. Ela tem um estudo genial, que é Capital, as origens do imperialismo, do totalitarismo e do imperialismo. Um livro fundamental para a formação crítica, história, e lida muito de perto com o cenário que o Sérgio mostrou, numa chave muito crítica. O livro é dividido em 3 tomos. Um dos tomos é Origens do Imperialismo. Lá, a Hannah Arendt mostra como as populações dos estados coloniais africanos eram posicionadas estrategicamente como o exército noir, eles falavam, o exército negro das metrópoles europeias. Antes de tudo é bucha de canhão, população de colônia na África. Isso conta um pouco o cenário do que significa ser um cidadão, um projeto de cidadão num estado pós-colonial. E aí aqui eu sugeriria a gente buscar elementos para pensar as dificuldades de formação do Estado Nacional na periferia do capitalismo. Então, nesse sentido, tem algumas aproximações que a gente pode fazer com o Brasil. Tem uma larga discussão na história crítica brasileira, na sociologia crítica, chamada Os Estudos de Formação. Isso remete ao Caio Prado Júnior, ao Celso Furtado, ao Antônio Cândido na literatura, uma série de intelectuais engajados, críticos do Brasil, que estão fazendo essa pergunta, né? O que é formar uma sociedade na periferia do capitalismo, né? A minha tentativa de resposta precária é dizer que os estados da periferia do capitalismo foram submetidos a uma espécie de processo de modernização retardatária, como se eles entrassem na corrida depois que tivesse sido alargada. E o problema é que a corrida acabou, foi encerrado, e agora os retardatários estão tentando correr atrás. Você pode dar quantas voltas você quiser, você não vai atingir o nível de produtividade que fundamenta a inserção dos capitais financeiros internacionais nos mecanismos de valorização internacional. Está fechada a porta para a formação nacional de fato dentro do processo de modernização. A gente já está no período do colapso do processo de modernização. A possibilidade de realização de todos esses ideais universalistas, patriarcais, racistas, ocidentais, esgotou. Então, nem de fato capitalista, dos termos do que a imagem do centro mostra, essa possibilidade está encerrada. E a gente está face à gestão da crise do capitalismo.
Os instrumentos de política pública, cada vez mais, são instrumentos de gestão de crise, gestão de desmanche de exércitos industriais de reserva. Então, e assim, a situação do imigrante francês, do franco-argelino na França hoje, continua ainda de perto, continua juntando os fios dos ex-territórios coloniais e os territórios ex-metrópole até hoje. Para você ter uma ideia, tem um movimento hoje em alguns países que foi a África Ocidental Francesa, tem um projeto da governo na França para fazer uma moeda regional, o que foi o território colonial francês hoje, século XXI. Um tipo de um euro da África Ocidental, uma moeda impressa em Paris. Então, está tentando impor um novo tipo de regime de hegemonia monetária, financeira, nos territórios coloniais, ex-coloniais, na África Ocidental hoje. Então, não está esgotada a relação colônia-metrópole para nenhuma das duas vias. Ainda depende a dinâmica do Estado Nacional francês depende tanto dos endividados na zona do euro, quanto dos territórios ex-colônia na África. A dinâmica está aí. É uma dinâmica de crise pós-colonial, mas está aí, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu passo para o Sérgio. Só para fazer um comentário no aspecto jurídico dessa questão dos argelinos, existe uma legislação específica onde restringe mercados, onde restringe tipos de trabalho, inclusive locais de moradia, né, ao redor de Paris para esses argelinos. Quer dizer, é uma situação muito complexa, né? E não reconhecimento a partir da segunda geração como cidadão, que cria uma tensão monstruosa, né? Às vezes tem pessoas ali que são, os pais nasceram na França, ele nasceu na França e ele não é um francês. A situação é bem complexa. Bom, vamos lá. Em relação ao Brexit, eu não sei se especificamente a questão, e aí a questão da circulação, e aí eu vou juntar um pouquinho com a tua pergunta nesse conceito da livre circulação de pessoas, capitais, bens e etc. Isso efetivamente é o objetivo de todo o processo de globalização. Era alguma forma, e os direitos, tanto o direito internacional como os direitos internos, eles foram se configurando para possibilitar essa livre circulação. A criação dos blocos chamados econômicos, depois a integração regional, ela é uma forma de flexibilizar uma legislação interna para permitir essa circulação. O problema é que a livre circulação de pessoas, ela não foi abarcada, ela não foi privilegiada nessas legislações, né? Ela ficou sempre como um assunto mais complexo do que a circulação de capitais, mercadorias, bens e serviços. E em decorrência disso, é um assunto que foi ficando de lado. E chegou uma hora que isso precisa ser colocado na mesa, porque junto com os bens, com as mercadorias e etc., claro, se eu moro numa região onde eu tenho a possibilidade de me deslocar para um país onde eu vou ter uma condição de vida melhor, é natural que as pessoas façam isso. Então, a posição dos ingleses, eles sempre foram um pouco relutantes, né? Eles nunca adotaram o euro. Eles sempre deram alguns indicativos de que eles queriam a integração europeia enquanto isso fosse interessante em termos econômicos para eles. Então, eles não quiseram se comprometer demais com a União Europeia, né? A gente vê o sinal aí, principalmente na questão da moeda. Em relação à imigração, eles efetivamente criaram alguns mecanismos, e a gente tem duas normas específicas que até hoje já está lá quase 15 anos sendo discutidas no Tribunal de Roma, que são duas normas específicas do Reino Unido para restrição da entrada, inclusive de cidadãos europeus. Então, isso é um assunto que incomodou, foi levado para a discussão do Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu não decidiu e acabou indo para o Tribunal de Roma e está lá esperando isso para ser julgado. Provavelmente eles efetivem o Brexit antes disso ser julgado, porque tem uma questão política importante na União. Então, eles chegaram agora no estopim, porque essas duas normas que eles tinham criado, eles não tinham previsto a questão da legislação comunitária determinar o acolhimento de refugiados,
que é o que aconteceu agora, por questão dos sírios, e aí eles decidiram então se posicionar e fazer esse movimento agora de saída da União Europeia. Então é efetivamente uma reação à determinação central da União Europeia. Não sei se era isso, sim. Em relação aqui ao Mercosul, e sendo muito pragmático em relação a essa legislação, a criação desses blocos regionais, eles deveriam prever, e embora a gente tenha seguido na construção desde o protocolo da Convenção de Ouro Preto sobre a criação do Mercosul, um modelo muito inspirado, né, no Tratado de Roma, que cria a União Europeia, a gente conseguiu inovar relativamente bem em relação à circulação de pessoas aqui no Mercosul. A gente não conseguiu efetivar em termos legislativos a questão da absoluta livre circulação das pessoas. O que a gente conseguiu fazer até hoje, em termos legislativos, é desburocratizar essa circulação. Então, é mais simples você mudar da Argentina para o Uruguai, para o Paraguai, para o Brasil e etc., do que você efetivamente mudar sua residência dentro da zona europeia. Porque a gente tem alguns instrumentos que facilitam. A nossa legislação atual aqui no Brasil, ela abraçou de forma completa os dois protocolos. Um protocolo de assunção, que fala sobre a circulação de pessoas aqui, e a nova legislação ela prevê, então, a possibilidade de residência permanente. E a regulamentação estragou um pouquinho aí, mas a possibilidade de residência dos membros do Mercosul aqui. Então, eles efetivamente podem vir para cá, residir aqui, mas o que a regulamentação fez, que a lei tinha melhorado, era que eles tinham uma residência permanente. Então, ele simplesmente mudava a residência dele aqui para o Brasil e aqui ele podia viver como se estivesse na Argentina, no Uruguai, etc. Hoje ele tem que passar por um estágio probatório. Ele recebe hoje o status de um residente provisório e após 2 anos ele tem que comprovar que ele tem bons antecedentes, não tem nenhum processo criminal, ele tem uma profissão ou tem algum trabalho que efetivamente ele possa se sustentar aqui no Brasil, e após esses 2 anos ele faz a troca desse visto, dessa carteira de registro de estrangeiro para uma residência definitiva. E aí ele pode residir aqui. Certo? Era esse o ponto exato? Faltou alguma coisa aí? Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Uma pergunta? Bom, muito obrigado novamente, obrigado a todos que vieram participar do evento. A gente, com satisfação, conclui mais uma edição do Território Aberto, 20ª edição do Território Aberto. Eu sei que tem alguns recados aqui, que é sobre lista de presença, que eu não sei quais são, não sei se você está com isso daí. Tá? Então, vou passar. Oi, gente, eu tenho uns informes finais. Hoje, às 5h30, vai estar acontecendo a festa para arrecadação do dinheiro para a Semana de Estudos Geográficos. Esse ano o tema é as questões africanas em suas múltiplas esferas, territórios, identidades e educação. Infelizmente, os ingressos já acabaram, segundo o CAEG nos informou, mas a gente está relembrando porque é muito importante a gente vir assistir a Semana de Estudos, porque ela é feita pelos estudantes da Geografia, então a gente tem que dar a nossa força para eles. Lá fora, a gente tem as exposições do PET, que tem o cartaz que a gente fez no Sarau, com várias gírias de diversas regiões do Brasil, e com os principais cartazes do Território Aberto. E também uma homenagem para a professora Samira. E também, lá em cima, a gente vai ter as listas de presença de Geografia Regional e História Econômica do Brasil. O PET agradece a presença de todo mundo e espera vocês no Território Aberto do ano que vem. Obrigada.